escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Oi pessoal, tudo bem? Tô aqui num formato diferente hoje. Eu queria fazer uma aula mais visual para vocês, então eu tô aqui no cantinho e coloquei uma apresentação do lado. Espero que vocês gostem do formato da aula de hoje. E vamos lá! Hoje a lição é a número 10, que chama Custe o que custar, a fidelidade não tem preço. A nossa revista é essa aí que vocês estão vendo e eu tô amando ela tá ali na reta final, então vamos lá, tá muito legal. E eu espero que vocês estejam gostando bastante, porque, bom, eu tô gostando, né, das aulas aí dos professores, eu gostei muito de fazer a aula de hoje, espero que vocês estejam tão animados quanto a gente. E vou relembrar vocês que tem o roteiro da semana, que é esse daí que eu coloquei para vocês. O roteiro da semana sempre traz uns textos a mais sobre os temas da revista, e são muito legais, eles fortalecem bastante o conhecimento de vocês, é muito incrível. E também tem o nosso versículo de hoje, que é muito legal, que se vocês conseguirem decorar, tá bom? É muito divertido ficar decorando e sempre saber. E o de hoje é este aí, de Provérbios 12, 22. Antes da gente ler ele, começar a falar da nossa aula de hoje, vamos orar? Vamos falar com o Senhor, então feche seus olhos e vamos conversar com Ele. Senhor, ó Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos deu, por mais uma oportunidade de estarmos assistindo a aula da Escola Dominical. Muito obrigada porque o Senhor cuidou de nós, principalmente nesse período em que a gente não consegue se ver presencialmente, não consegue estar junto, mas que nós consigamos ainda assim permanecer em uma ótima comunhão com todos os nossos amigos cristãos, com todos os nossos irmãos e também principalmente com o Senhor, Pai. Abençoe a aula de hoje, que nós consigamos aprender bastante e que o Senhor cuide de nós ao longo da semana. Em nome do Senhor Jesus, amém. Bom, a lição de hoje, então, é sobre fidelidade. O versículo nosso da semana, que é do Mente e Coração, ele diz assim, vamos lá, estou encontrando ele aqui na minha revistinha. A revistinha está na página 34, se vocês estão com a revista e querem acompanhar, tá bom? O Mente e Coração é de Provérbios, então, 12, 22 e diz: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são ao seu prazer. Vamos falar sobre fidelidade. Antes disso, vamos então para o nosso texto básico, que ele já é longo, mas é uma história que eu tenho certeza que todos vocês já devem ter pelo menos ouvido, que é de Daniel e a Cova dos Leões. Vamos ler o texto inteiro, tá bom? Pega a sua Bíblia, abre aí Daniel 6, enquanto eu tô falando, pega aí, vai abrindo. E, apesar de ser um texto grande, ele é cheio de detalhes e, imagino eu, vocês já devem conhecer um pouco a história e é muito importante que a gente leia, é bem legal. Vamos ler juntos então, acompanha aí comigo. Daniel 6. Pareceu bem ao Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, no quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino.
Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, esses homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar esse Daniel, e não a procuramos contra ele na lei do seu próprio Deus. Então, esses presidentes e sátrapas foram junto ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito de todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assim a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, e que não pode revogar-se. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e, em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado Daniel a orar e a suplicar diante de seu Deus, se apresentaram ao rei, e a respeito do interdito real lhe disseram: não assinastes um interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa. Segundo ao rei, este Daniel, que é dos exilados de Judá, não fez caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinasses. Antes, 3 vezes por dia fez a sua oração. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então, aqueles homens foram junto ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, é que a lei dos medos e dos persas, que tenha nenhum interdito ou decreto que o rei sancione, pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele que te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou-a o rei e o seu próprio anel como um de seus grandes, para que nada mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper-se o dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do seu Deus, está vivo. Dar-se-ia o caso do teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito nenhum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. Ainda não tinham chegado ao fundo da cova e os leões já se apoderaram deles, e lhe esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitavam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra.
Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Círio, o persa. Bom, essa é a história de Daniel, Daniel 6. Conta aí a jornada de Daniel em relação ao decreto do rei Dário, influenciado pelos sátrapas e presidentes ali, que eram como se fossem os conselheiros, os governantes que estavam junto ao rei, e como Daniel foi fiel a Deus nessa situação. Bom, a gente então precisa falar aqui sobre fidelidade. Como assim? Vamos definir fidelidade, né? Fidelidade vamos colocar como algo de honestidade, integridade e lealdade. Bom, e esses atributos, né, essas qualidades, vêm da confiança em Deus. E um grande exemplo disso foi Daniel, como a gente estava falando, como a gente acabou de ler. Daniel, ele era um rapaz muito inteligente, muito sábio, tanto que ele sempre dava conselhos aos reis, e também a Bíblia diz que ele era um rapaz muito bonito. Essas qualidades são muito boas, né? Quem que não quer ser bonito e inteligente? Bom, mas mesmo assim, além disso tudo, ele continuava sendo humilde e muito fiel. Daniel, ele manteve a sua fidelidade. E como ele manteve? Em alguns aspectos. A primeira que a gente vai ver aqui é a fidelidade devocional. A gente consegue ver nos versos 10 e 11 que a gente leu, que a primeira resposta de Daniel ao decreto do rei, que falava que não podia interceder por nenhum deus ou homem que não fosse o próprio rei, foi interceder. E de uma maneira muito bonita, que ele orava 3 vezes ao dia, sempre, e ao seu Deus, e não estava nem aí pro que o decreto estava mandando, né? Então essa foi a resposta de Daniel ao decreto do rei. Porque mesmo diante das perseguições, tentações, ameaças, ele conservou a sua fidelidade, a sua integridade, a sua honestidade com Deus, e ele, acima de tudo, confiou que Deus ia cuidar de tudo. Ele sabia que Deus ia ter tudo sob controle. Então ele foi fiel, ele confiou. Daniel continuou a orar e manteve a sua fidelidade devocional. Por conta dessa fidelidade que ele teve com Deus, ele se tornou ainda muito mais corajoso. E ainda mais, ele estava, inclusive, disposto a morrer pela fé dele. Esse morrer pela fé é algo que a gente também vai falar daqui a pouco em outro aspecto da fidelidade de Daniel, que é algo muito bonito, é algo muito forte, não é mesmo? Bom, então a gente precisa pensar como a gente tá nisso tudo. E nós, né? A gente tem trocado a nossa Bíblia, a nossa hora de devocional, por outros prazeres momentâneos? A gente tem trocado pelo nosso celular, as horas que a gente passa nas redes sociais, no TikTok, no Instagram, qual é aquele nome daquele outro? Acho que é Quai. Nos jogos, né? Os jogos de computador, os jogos até mesmo de tabuleiro, né? Esses momentos de lazer, eles não são errados, tá bom? A gente gosta desses momentos de lazer, eles nos trazem momentos agradáveis. Só que a gente não pode ficar concentrado apenas neles. A gente precisa criar um equilíbrio e dar prioridade para nosso momento de devocional. Porque a gente sabe que esses momentos que nos trazem essas alegrias são momentâneas. A gente já falou sobre isso em outras lições. E a gente precisa, sim, criar uma rotina diária para buscar Deus constantemente e manter a nossa fidelidade devocional, assim como fez Daniel. Uma coisa muito interessante, é que a gente sempre fala que a vida tá corrida. Tá corrida aí, meu filho? Eu tenho uma vida bem corrida. É sempre trabalho, faculdade, gravar aula para vocês. É sempre coisas que a gente precisa fazer. Com vocês também não é diferente. Vocês têm as suas obrigações das escolas, vocês têm as suas obrigações em casa, vocês têm os seus momentos de brincar, não é mesmo? Então, assim, tem sempre essa correria. Não é mesmo? E olha para essa moça na imagem.
Essa moça na imagem, você acha que ela tá bem feliz? Esse gesto que ela tá fazendo significa que ela tá feliz? Não, né? Ela parece que tá muito cansada. Opa, voltei. Ela parece que tá muito cansada. E a gente mesmo, quando tá numa correria, a gente fica assim, nossa, não aguento mais estudar, não aguento mais correr para um lado e para o outro, fazer as coisas, né? Mas tudo é uma questão de prioridade. A gente sabe que a gente consegue encaixar isso se a gente, em alguma atividade, se a gente der prioridade para aquilo. Isso é muito importante. Porque as outras pessoas, inclusive ali na imagem, né, o que elas estão fazendo? Estão sempre oferecendo coisa para ela fazer. E ela tá aqui, ó, nossa, não aguento mais, vou até fingir que não tô vendo. Mas é uma questão de prioridade. A gente precisa saber falar o devido não para algumas coisas que as pessoas nos oferecem. Algumas coisas a gente não consegue falar não porque são obrigações. Mas ainda assim a gente pode colocar isso na nossa rotina e criar uma rotina de uma forma que a gente considere e dê prioridade ao nosso momento de devocional, de oração, de leitura bíblica. Muitas vezes a gente fica exatamente igual ela e a gente se esquece que é o essencial. O essencial é a gente dar prioridade para aquele que nos dá a vida todo dia de manhã, que é Deus, não é mesmo? Já pensou nisso? A gente se esquece de conversar com Ele, de contar para Ele como foi o nosso dia, de falar das nossas alegrias, das nossas tristezas, como está o nosso coração. E a gente precisa, sim, repensar se a gente está tendo a mesma fidelidade que Daniel teve, por exemplo, a Deus, ou se a gente está esquecendo dele no meio da nossa correria do nosso dia a dia, não é mesmo? A gente precisa pensar muito nisso. Outra fidelidade que foi muito bem colocada por Daniel foi a fidelidade relacional. Bom, você está me falando então que a gente não tem que ser fiel só a Deus? Não, a gente pode ser fiel com outras pessoas. A nossa fidelidade ao ser honesto, o ser confiável, depositar a nossa confiança e também demonstrar confiança para outras pessoas é muito importante. Esse atributo, né, de fidelidade, ele é muito bem-vindo quando a gente se relaciona com outras pessoas. Isso é muito importante. É uma atitude cristã muito forte, muito bonita que a gente precisa ter. E Daniel, ele sempre foi muito honesto, muito verdadeiro com as pessoas na sua volta. E o rei Dário, coloquei aí uma imagem deles conversando aí, um relacionamento com o rei Dário não era diferente. Eles eram amigos, eles tinham uma relação muito boa. Ele sempre se mostrou fiel ao seu amigo, rei Dário, e demonstrava muita confiança para ele. E nunca teve segundas intenções com a amizade dele. Isso é muito importante a gente falar também. Ter segundas intenções com amizades também é uma demonstração de não fidelidade com alguém. Então, por isso mesmo, quando Daniel foi lançado na cova dos leões, o rei Dário ficou muito triste e ele até estava determinado a tirar ele de lá, não conseguiu, mas no dia seguinte, quando ele viu que Daniel estava salvo, que Deus tinha livrado ele, ele ficou muito feliz, porque eles eram amigos. Ele levava muito em consideração a amizade com Daniel, porque Daniel sempre foi um fiel e grande amigo. Isso a gente precisa também aprender bastante com Daniel. Quando a gente olha para as nossas amizades, né? Como você é com seus amigos? Como que você tem uma boa relação com eles? Você fala mal deles pelas costas? Você tem segundas intenções ali com essa amizade? Você cumpre as promessas que você faz com seus amigos? Isso é muito importante. A fidelidade, né, o ser fiel com os seus amigos, pode ser demonstrado de diversas maneiras. E a gente precisa pensar em todas essas formas. A fidelidade a Deus inclui a fidelidade em relação ao seu próximo. Beleza? Fixou isso? Isso é muito importante. O próximo tipo de fidelidade que a gente vai aprender também aqui com Daniel, nessa passagem, é a fidelidade custe o que custar. Quando a gente foi lá e falou sobre, no versículo de Daniel 6:10, que falava que ele orava 3 vezes ao dia, todo dia, Daniel mostrou que ele permaneceu firme, mesmo sabendo das consequências.
Mesmo ele sabendo que a consequência do decreto era ser jogado na cova dos leões, Daniel abriu a janela, tipo, ele não ficou fechado num quarto dele, ele abriu a janela para realmente, ele, ó, tô orando, galera, vocês estão me vendo? Eu tô orando, entendeu? Ele não ficou em secreto, ele fez questão de mostrar porque ele não se envergonhava da sua fé, ele não envergonhava da sua fidelidade a Deus. Então, mesmo sabendo das consequências, ele foi lá e fez o que era correto e agradou a Deus. Porque, exatamente, o seu objetivo não era agradar aos homens, era agradar a Deus. Isso também mostra que ele não estava nem aí, não estava ligando para o que as pessoas estavam falando dele, contanto que ele estivesse agradando a Deus, agradando o Senhor dele. E, inclusive, ele mesmo sendo muito amigo do rei Dário, igual a gente estava falando agora há pouco, ele optou por não concordar com o amigo dele, porque ele sabia que o amigo dele estava errado, sabia que o amigo dele não estava agradando a Deus e foi contra o amigo dele, não é mesmo? E aí a gente sabe que isso muitas vezes é difícil, a gente tem amizades em que a gente pode não concordar o tempo todo, mas muitas vezes a gente fica com receio, a gente fica com medo, mas a gente precisa lembrar que a gente tem que ser fiel, principalmente a Deus, tá bom? Porque a gente precisa sim demonstrar fidelidade com os nossos amigos, mas colocar em primeiro lugar o agradar a Deus. Primeiro, ser fiel a Deus. E só depois a gente é fiel aos nossos amigos. Beleza? Perfeito, então. Temos que fazer o que é certo, não é mesmo? Bom, essas outras pessoas aqui também foram homens que marcaram muito a história e morreram por sua fé. Foram muito, muito fiéis. E eu coloquei aqui essa tabelinha pra gente ver junto e falar sobre... Tá aqui na Bíblia onde está, se vocês quiserem ir ler, é muito legal, leiam. E só porque aqui na aula a gente vai correndo, né, passando só por alguns pontos principais, e por isso que é muito importante ter um momento de fidelidade devocional, ó, já aplicando aí, porque a gente cresce, né, vai crescendo cada vez mais com conhecimento. Então vamos lá, José foi fiel apesar da traição e injusta dos seus irmãos. Foi assim que ele foi fiel. Apesar de toda a injustiça que os irmãos dele fez com ele, ele foi fiel ao Senhor. Jó, ele foi fiel apesar das terríveis provações. Jó perdeu tudo. Não tinha mais nada, a não ser a vida dele. Permaneceu fiel. Apesar de todas as diversidades, ele estava ali confiando no Senhor. Estevão foi fiel apesar do sofrimento e da perseguição. Estevão foi aquele que morreu apedrejado, vocês lembram? Leia lá em Atos 6, 8, 15. É uma história muito emocionante, muito forte. E nós temos muito que aprender com Estevão, porque Estevão foi até o limite, ele permaneceu fiel até o fim, mesmo no momento de morte dele. Os amigos de Daniel, olha só, não só Daniel, mas também os amigos dele, eles foram fiéis apesar das ameaças e da fornalha de fogo. Vocês lembram da história da fornalha? Quem foi para a fornalha foram os amigos de Daniel. Exatamente, foram eles. Eles não tiveram medo, eles não se curvaram diante da imagem. Então, eles também exerceram a sua fidelidade a Deus nesse momento. Nós realmente temos muito que aprender com esses homens, não é mesmo? A gente tem que muito morrer pela nossa fé, né? Não assim, nós temos que morrer pela nossa fé, mas nós temos que estar dispostos a morrer pela nossa fé. Hoje em dia, é tudo muito mais tranquilo, né? Ainda bem que nós moramos num país onde nós não sofremos uma perseguição declarada, né, em que realmente, igual nos tempos da Bíblia, que falam que existiam as perseguições, pessoas realmente eram perseguidas e mortas, igual hoje em dia tem realmente em alguns países, mas graças a Deus, no nosso país, nós não sofremos com isso. Mas, imagine se um dia isso vier a acontecer, nós temos que estar preparados, nós temos então que estar sim preparados para falar, eu sou fiel ao Senhor, custe o que custar. Beleza, então? Vamos retomar? Custe o que custar. A fidelidade precisa ser uma fidelidade devocional. Nós temos que nos dedicar
a manter o relacionamento com Deus através de momentos de devocional. A fidelidade relacional. Temos que demonstrar momentos de fidelidade, ser fiéis e mostrar confiança às pessoas em nossa volta, porque é isso que um verdadeiramente cristão faz. E a fidelidade custe o que custar, estar disposto a morrer pela sua fé. Gente, essa foi a aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, principalmente por ser desse formato diferente que eu fiz hoje, com escrito, imagens. Espero que vocês gostem. Eu estava querendo bastante trazer imagens, né? Então, por isso que eu mudei para esse estilo. E, para finalizar também, agora, no final da aula, eu fiz um videozinho para fixar também ainda mais sobre a lição de hoje. E eu espero que vocês gostem. Não saiam daí, assistam o próximo vídeo. E até a próxima. Grandes beijos. E é isso, pessoal. Tenham um resto de domingo maravilhoso aí com vocês. E até a próxima.